Olá, pessoal. Vamos começar a terceira e última aula do nosso Laboratório de Física 16. Novamente, como vocês já estão sabendo, tem que criar a pasta relatório. Agora a pasta vai chamar relatório. E, por favor, todas as correspondências que vocês tiverem comigo, mandem desse jeito. Eu estou recebendo e-mail de tudo quanto é jeito, que eu já não sei mais nem como arquivar nas pastinhas de vocês. Então, escreva desse jeito e eu abro, assim já sei para que turma é, para que grupo, e já sei agora que é o último trabalho relatório. Bom, a nossa meta dessa vez é escrever um relatório em formato de artigo científico sobre o experimento que foi feito. Distribuam, cada um faz um pedaço desse relatório. É um relatório para o grupo todo. Então, cada grupo com 3 elementos escreve um terço, ou vocês decidem quanto. De grupos de 4, cada um escreve um quarto, vocês distribuam irmanamente tudo que tenha que ser feito. Enviar essa pasta, atenção, para o e-mail sonia.guimarães@gp.ita.br. Estou recebendo o trabalho de vocês no meu e-mail particular. Deixa eu dizer uma coisa, o Gmail decidiu que eu acabei já com a minha cota, já usei toda a minha cota, portanto, daqui a pouco nem e-mail ali eu vou receber. Detalhe, já apaguei um monte de coisa, mas parece que o Gmail não percebe tudo que eu apaguei. Portanto, é melhor mandar para o meu e-mail do Classroom. É bem mais seguro que eu receba. O prazo é segunda-feira que vem. Lembre-se, o título do e-mail também deve vir Grupo X, Turma Y, relatório, que fica bem mais fácil para eu trabalhar aqui com as minhas organizações. Bom, nós vamos confeccionar um relatório em formato de artigo científico. E tem que ter título, resumo, palavras-chave, abstract e keywords. Bom, como que vocês vão escrever esse artigo científico? O que é um artigo científico ou relato de pesquisa? Um artigo é a apresentação sintética de um estudo realizado com o objetivo de apresentar e discutir é importante, seus resultados a respeito de uma questão. É o principal instrumento de avaliação da qualidade da pesquisa e do pesquisador. Ele deve ter uma escrita clara e sucinta para ser citado e citar suas referências, os citas, em seus campos de referência. Toda a teoria do artigo tem que estar na introdução teórica, inclusive a teoria dos tratamentos de erros e incertezas e a teoria usada pelo tracker. Vocês estão entendendo? Toda a teoria vai na introdução teórica. Equações, referências bibliográficas da teoria têm que estar na introdução teórica. Eu estou recebendo cada coisa, vocês não fazem ideia. O artigo deve conter a dúvida investigada, o referencial teórico, que é muito importante. Vocês citam coisas de Newton, de sei lá mais quem, e não colocam o referencial bibliográfico. É muito importante colocar. Todo o material utilizado, todo e descrição desse material. A metodologia usada, os resultados, as conclusões e discussões dos resultados também. Vamos definir o título agora. Alguns já definiram, já dei uma corrigidinha, mas é muito importante que o título diga com poucas palavras tudo o que foi feito e inclua também a ferramenta computacional que vocês usaram, no caso, o tracker. Coloca lá na frente, com o uso do tracker, ok? Se vocês quiserem mencionar os instrumentos de medida, é legal também, mas o tracker é bem importante. O resumo, vamos ver como é que escreve um resumo. O resumo deve apresentar uma introdução, objetivo, método,
Resultados, em algumas revistas, eles já querem que vocês digam qual foi o resultado final. E conclusão, tudo com poucas palavras. E deve ser redigido de tal forma que se possa dispensar a consulta ao documento original. Porque no caso de vocês mandarem esse trabalho para um congresso ou para uma revista, dependendo como que vocês escreveram o resumo, já não é aceito nem ali ou já é aceito a partir dali. Cria um interesse para a pessoa continuar lendo e mandar para o teu e aceitar o teu trabalho. Então, escreva um resumo que crie interesse para a pessoa ler o resto do trabalho. Aqui também tem um link para vocês saberem como escrever resumo de artigos. Resumo, uma descrição completa e concisa dos componentes chaves da metodologia do experimento e dos resultados importantes da pesquisa, inclusive o que vocês fizeram com as ferramentas computacionais. Se vocês estivessem escrevendo para o Congresso de Ensino de Física, da Sociedade Brasileira de Física, o resumo deve ser um único parágrafo, conter no mínimo 150 e no máximo 300 palavras, fonte AIA, tamanho 12, espaço simples, justificado. Mas vocês decidam qual o formato do resumo de vocês. Bom, como escrever o resumo? O corpo do texto claro, original, objetivo e fundamentado. Não adianta dizer várias e não dizer várias quais. Não seja elusivo, não seja dispersivo, seja direto. Clareza, exposições das ideias na ordem direta. Precisão, uso de expressões com sentido correto. Objetivo, comunicação direta e simples com lógica e continuidade das ideias. Evite neologismos. Plotar um gráfico. Plotar não significa fazer um gráfico. Repetições. O estudo visa estudar crack. Redundâncias, pleonasmos. Almirante da Marinha, conclusão final. Não. Eufemismo, inclusão de pessoas de inteligência limitada. Não. Superlativos diminutivos, generalizações, nem pensar. Gerundismo, nem pensar. Tautotismo, tautologismo, tudo que é demais sobra. Palavras-chave. As palavras-chave que representam o conteúdo do artigo facilitam a recuperação do seu trabalho e dão visibilidade. Quantas são necessárias? De novo, se você estivesse escrevendo para a SBF, 5 palavras-chave já é o suficiente. Escritas do Abstract, é só traduzir o resumo para o inglês, o keyword só traduzir as palavras-chave para o inglês. Presta atenção, pessoal. Palavras estrangeiras devem ser escritas em itálico, assim como iniciais de palavras estrangeiras, itálico. A primeira vez que escrever uma abreviação, escreva por extenso. Nas vezes seguintes, a abreviação basta. E se for em outra língua, traduza. Os verbos devem ser conjugados na primeira pessoa, pois os relatórios são impessoais. Portanto, nem pensar em primeira pessoa. Introdução teórica. A gente já passou por isso, eu já corrigi muitas. Mas, lembre-se, o tempo dos verbos devem ser no passado, pois o experimento já foi feito e está sendo relatado como foi feito. Pessoal, não basta escrever uma equação no relatório. Tem que ser numeradas, mesmo porque toda vez que vocês vão precisar usá-las ou mencioná-las novamente, é só dizer o número, não precisa ficar dizendo acima e abaixo, do lado, à esquerda e à direita. Portanto, numerar todas as equações que usar, com o número entre parênteses. E ao mencioná-las no texto, basta colocar seu número entre parênteses e colocar sua referência bibliográfica. Ou sim,
Se não foi uma equação que você inventou, coloca lá da onde você tirou. À direita da equação, não é necessário escrever equação, e que ponto, não, basta colocar o número entre parênteses. Escrever o que cada um dos elementos da equação significa, mesmo que você tenha uma figura onde eles estão e já tenha escrito na legenda da figura. Presta atenção, se vocês tiverem esses elementos na figura, na legenda tem que dizer o que eles significam. Mais estético do que colocar as variáveis da equação entre aspas na hora que estiver dizendo o que elas significam, é colocá-las parecida com o que está na equação. Por exemplo, escrever em itálico. Bom, gente, eu estou vendo a equação, nesses trabalhos que eu já estou corrigindo, eu estou vendo a equação de jeitos maluquésimos. Olha só como é que se escreve uma equação num artigo. Vai lá no Equações do Word, ou tem gente que está usando o Google Doc. Aí eu já não sei como é, mas se estiver usando o Windows ou Word, tem lá a equação, tem todas as equações que precisa, tem o MATLAB, que também tem formas de jeito de escrever equações. E olha que lindinha que ela fica. Eu estou vendo equações de um jeito maluquésimos. Por favor, melhorem essas equações. E olha aqui o exemplo. Na hora que for dizer lá o que cada coisa da equação significa, tudo em itálico, bonitinho, em que M é a massa da bola, G é a aceleração da gravidade. Não existe gravidade, existe aceleração da gravidade. H é a altura, enfim. Vocês estão vendo um exemplo? Assim é que tem que estar no relatório de vocês. Exemplo de figura, pessoal. Vocês colocam a figura, tem que numerar essa figura e tem que dizer o que a figura mostra. Tudo. Representação do movimento de um corpo ao longo de um plano inclinado com angulação θ, representando velocidade no ponto final igual a VF, ok? Por favor, olha, eu acho que somente um trabalho escreveu o que a figura mostrava no final. Numerar todas as figuras e escrever em suas legendas o que elas mostram e o que cada elemento nelas mostrados representam, mesmo que esses elementos já tenham sido apresentados no texto do relatório. Lembre-se de mencionar as figuras no texto do relatório. Não adianta ficar colocando um monte de figura sem mencioná-las no texto, não tem significado isso. Uma boa técnica para deixar as legendas de fotos completas é numerar ou colocar letras em tudo que a foto mostra e na legenda descrever cada um o que é. Presta atenção, a primeira vez que se referiram à ferramenta computacional, escrever resumidamente o que ela é, o que ela faz e a referência bibliográfica para mais informações. Olha aqui um exemplo de figura com um monte de coisa e uma legenda explicando cada uma dessas letras, o que essas letras, o que essas coisas são. Bem explicadinho. Descrição dos materiais e equipamentos utilizados. Aqui vai ser bem legal falar dos instrumentos de medida. Descrição das ferramentas computacionais. Digam tudo sobre o tracker. Descrição do método experimental. O objetivo nesta sessão é fornecer informações suficientes para que se possa replicar o estudo ou validar os resultados obtidos. Você vai informar aos leitores como o estudo foi realizado, quais os recursos necessários, métodos, técnicas, etc., como foram utilizados e por quê. A estrutura, descrição clara e objetiva dos procedimentos metodológicos de coleta de informações, descrição dos dispositivos e modelos de análises e de estruturas analíticas, limites do estudo, qualitativo ou quantitativo. Sobre as ferramentas computacionais. O que são essas ferramentas? O que elas fazem? Como
como elas fazem, como e para que vocês as usaram, como vocês colocaram os dados para elas funcionarem. E lembre-se, escreva a lista de material usado com todas as suas características, tais como dimensão, peso, marca do paquímetro, marca do micrômetro. Para aqueles que usaram esses instrumentos de medida eletrônicos, botam um numerinho de referência bibliográfica e lá na referência bibliográfica coloca o link que vocês usaram para fazer as medidas. A palavra plotar não existe na língua portuguesa, portanto, não deve ser usada em um relatório escrito nessa língua. O verbo to plot em inglês significa fazer ou desenhar um gráfico. Não significa fazer ou desenhar um gráfico. Todo mundo se lembrou de colocar que o ângulo para a oscilação do pêndulo tem que ser pequeno, mas não definiram quão pequeno. A palavra pequena não é experimental. Ao invés de dizer pequena, já diga qual o valor. Portanto, as palavras menor, maior, ligeiramente maior, pouco, muito, pequena, grande, razoável, não significam nada. É necessário colocar valores de quanto maior, quanto menor, e se já souber, coloca também a incerteza. Visto que o relatório está sendo escrito em português, os números decimais têm que ser escritos com vírgula, ao invés de ponto. A palavra software é um substantivo incontável, portanto, não tem plural. Caso você insista em colocar no plural, use a palavra em português. Programas computacionais. Se não, tem que usar software, mesmo que todo o resto venha no plural. É muito importante ler o artigo com muita atenção antes de mandar para mim. Eu estou recebendo cada coisa, pessoal, por favor. Melhor ainda, cada um dos elementos do grupo deve lê-lo, assim diminui as possibilidades de erros, por favor. Escrever todos os dados entre parênteses com suas incertezas. Mesmo porque no momento que vocês estiverem escrevendo o relatório, vocês já fizeram as medidas, já fizeram todos os cálculos da incerteza, vão fazer a coisa certa, ok? Não há necessidade de localizar abaixo, acima, a seguir as equações, figuras ou tabelas. Basta mencioná-las pelos respectivos números, só. As legendas, tanto das figuras como das tabelas, têm que terminar com ponto final. Atenção, pessoal, o G é a aceleração da gravidade. Não existe gravidade, existe aceleração dela. Não basta escrever sabendo, se sabe, como a maioria das pessoas sabem, como é sabida. Não, 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 não. Vocês têm que escrever a referência bibliográfica, o ano da publicação, entre parênteses, entre os colchetes, vocês definem. Esse sabe-se sabendo não tem sentido num relatório, num artigo científico. Visto que o idioma do relatório é português, a abreviação de seno é SEN. Quando mencionarem uma medida, coloquem valor de sua incerteza, ao invés de escreverem em torno de ou aproximadamente. De novo, essas duas palavras não são experimentais, não são adequadas para um relatório, um artigo científico. Quando usar uma palavra estrangeira que não for conhecida como software, hardware, traduza ou explique o que ela significa. Resultados, discussões e comparações com a teoria. Conclusão e suas análises, referência bibliográfica. Gente, a discussão, descrição clara e objetiva dos resultados encontrados e as discussões acerca dos impactos desses resultados na área. Eu estou vendo que está todo mundo pegando o G geral, o G mais conhecido, para fazer comparações. Pessoal, cada um de vocês está numa localidade. Tem gente que não está nem no mesmo meridiano. Portanto, quando vocês forem
falar, discutir a respeito dos resultados, tenham isso em mente e mencionam o local onde foram feitas as medidas. Vai ser uma discussão bem legal. Gráficos, imagens, diagramas e tabelas podem ser incluídos de forma dialógica e crítica nos resultados. Os resultados são os dados das... Bom, resultados também é uma coisa que a gente já meio que viu, eu ainda vou corrigir, mas lembrem-se disso conforme a minha correção e quando for escrever o relatório completo na terceira semana. Bom, considerações gerais. Em muitos dos vídeos, eu vi que o pêndulo, além de oscilar, a massinha girava. Mas mesmo assim, a coisa foi feita, a medida foi feita. O que vocês acham que essa massinha girando causou na oscilação do pêndulo? E agora, analisando os resultados de vocês, o que vocês acham, como vocês acham que foi essa influência? Lembrem-se disso nas considerações finais, nas discussões. Esse item faz uma síntese dos principais resultados, retoma as hipóteses de trabalho e seus testes e responde à questão iniciada na introdução. Novos problemas de pesquisa podem ser apontados na crítica aos limites do estudo e uma autoavaliação da investigação é bem-vinda. Por favor, essas considerações são bem importantes. Nesse momento, talvez seja até bom as 3, 4 cabeças do grupo se reunirem e definirem coisas bem interessantes aqui. Conclusão. Mais efetiva é aquela que sumariza os principais pontos do artigo, sem ficar repetindo o que foi dito anteriormente. Venha com ideias. Lembre-se de nunca introduzir qualquer informação nova na sua conclusão. A sua conclusão. Pense, pense, pense e veja o que vocês podem fazer novamente aqui, as 3, 4 cabeças juntas. Conclusão. Os resultados devem ser discutidos e comentados na parte anterior do relatório, discussão e resultados. Mas, geralmente, existe essa parte final, na qual deve-se discutir a experiência como um todo. De novo, as 3, 4 cabeças aqui junto. As conclusões geralmente incluem a discussão dos seguintes pontos: acordo entre resultados obtidos na experiência e valores teóricos ou valores experimentais obtidos de outras fontes. Crítica do método de medição e do equipamento utilizado. Sugestões e comentários sobre a experiência. Ok, pessoal? Vamos fazer uma conclusão super inteligente. Finalmente, não vamos esquecer as referências bibliográficas. Não adianta fazer uma listinha de referências bibliográficas lá no final do relatório artigo científico, que não tem sentido. Essas referências têm que ter sido mencionadas no relatório artigo científico. Isso aqui é um jeitinho de fazer as referências. Vejam aí vocês como é que vocês vão fazer, mas usem e façam a pesquisa. Tem introdução teórica que eu li a mesmíssima introdução teórica em 2, 3, 4 grupos diferentes, de turmas diferentes, não sei nem se de estados diferentes. Por favor, façam a pesquisa. Bom, se vocês quiserem fazer agradecimentos, importante. Numere todas as tabelas e diga o que as colunas ou linhas representam. Mencione-as no texto do relatório. Os livros, artigos, pesquisa na internet devem ser listados na referência bibliográfica e tem que ser usado no texto do relatório e indicados, referência, onde foram usados. A legenda da figura e da tabela são escritos acima das mesmas. Visto que o idioma oficial do relatório é português, as figuras, equações e tabelas devem usar este idioma. Não basta escrever uma lista de referências bibliográficas no final do relatório, é necessário mencionar essas referências no texto. É importante descrever todos os programas usados, o tracker que vocês usaram, e isso valoriza o relatório. Quando mostrar a tela do tracker, escrever o que cada tela mostra. Melhor ainda,
Separar cada tela em uma figura diferente, para mostrar mais detalhes. Ao invés dessa confusão toda que a gente nem consegue ler nem nada, que tal um pedaço da tela e a figura 1, tela do tracker, com a montagem experimental, onde os pontos laranja representam tal, os pontos rosa representam tal, os pontos azuis representam tal. Figura 2, tela com os gráficos do tracker, sendo que o de cima é TTT, o de baixo é TTT. No eixo X tem-se, e não esquece a unidade, no eixo Y tem-se, e não esquece a unidade. Lembre-se, quando comparar os dados do tracker com do Arduino ou matemática, ou se vocês forem comparar gráficos, tem que ter a legendinha, linha contínua matemática, pontinhos tracker. A gente tem que saber quem é quem na figura. Bom, lembre-se, turma X, grupo X, turma Y, relatório, me manda para o meu e-mail do Classroom até o dia 16. O peso das notas vocês já sabem. E atenção, os itens que serão avaliados dessa vez. E o percentual de cada item. Presta atenção. E, novamente, eu posso estar disponível no link do Classroom nos dias das aulas, das 13h30 às 16h30. É isso aí, pessoal. Boa semana.